Olá, amigos! O Catar é um país da região do Oriente Médio, com uma área de apenas 11.571 km² e uma população de quase 3 milhões de pessoas. Apesar de relativamente pequena, sua postura política é muito dura, não cedendo à pressão de fortes rivais regionais, como a Arábia Saudita ou o Egito. Por que eles fazem aquilo? Vamos descobrir juntos! Quando se trata de países do Oriente Médio, podemos achar muito complicado. O mesmo vale para o Catar. Eles são um dos 6 membros do Conselho de Cooperação do Golfo, GCC, estabelecido em 1981, incluindo Bahrein, Kuwait, Omã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. O GCC está intimamente ligado econômica e politicamente. Mais notavelmente, eles têm um comando militar unificado, que visa criar um escudo de defesa comum. Ou seja, os membros são aliados uns dos outros. E a Arábia Saudita está no topo. No entanto, exceto pelo consenso na Guerra do Golfo, contra o Iraque de 1990 a 1991, o Catar tem seu próprio caminho dos ricos. Em 1995, o emir Hamad bin Khalifa Al Thani chegou ao poder por meio de um golpe sem derramamento de sangue, enquanto seu pai estava de férias na Suíça. Embora ele fosse um filho não filial, ele era mais forte que seu pai. Assim que se tornou líder, ele defendeu a libertação do controle saudita. Antes disso, o Catar era como um estado vassalo, tinha que consultar tudo. Para fazer isso, eles precisam de muito dinheiro e relacionamentos. Na época da ascensão de Hamad bin Khalifa Al Thani ao trono, o Catar se preparava para exportar seu primeiro carregamento de gás natural liquefeito para o exterior. Essa é a fonte da riqueza futura. Com enormes reservas de gás offshore, cerca de 24.000 km³, respondendo por 12% do mundo. O Catar é diferente de outros estados do Golfo, que têm apenas petróleo e são dominados por corporações da Arábia Saudita. Graças ao gás, eles podem se desenvolver. Para escapar do destino dos vassalos, eles estabeleceram uma relação próxima com o Irã, arqui-inimigo da Arábia Saudita. Apesar de suas diferenças no Islã, os dois lados compartilham interesses fundamentais. Eles possuem em conjunto enormes campos de gás no Golfo Pérsico, incluindo a maior mina do mundo, que é compartilhada. Portanto, garantir a segurança na área é muito importante. O Irã tem um exército forte, controla o Estreito de Hormuz, então o Catar cooperou ativamente no campo da defesa para ser protegido. Em 1996, eles deram um passo adiante para enfurecer a Arábia Saudita. O canal de mídia nacional Al Jazeera é lançado. Atualmente muito famoso com 80 escritórios, incluindo inglês e árabe. Este é um dos canais de notícias mais extravagantes do mundo, porque não sabe a quem respeitar. Eles se atrevem a comentar sobre muitas questões que são consideradas tabu no mundo muçulmano no Oriente Médio. Por exemplo, critica a monarquia autocrática da Arábia Saudita, onde o governo censura tudo, desde a dissidência até a imposição de leis draconianas, como as mulheres não podem dirigir. Eles também denunciam o Egito como um país opressor que regularmente suprime a oposição. Eles ainda se atrevem a criticar os Estados Unidos na política externa. Além disso, a raiva do mundo árabe em relação ao canal de mídia Carta está relacionada à Irmandade Muçulmana. Este é um grupo político listado como terrorista por muitos países da região. A razão é que esta organização tem o objetivo de unificar os países muçulmanos. E depois havia o governo do país pela lei da Sharia, semelhante ao Talibã afegão de hoje. Isso representa uma ameaça para os regimes dominantes de muitos países árabes. E o Catar é um dos patrocinadores da Irmandade Muçulmana. Também transmite regularmente talk shows sobre o assunto. Em 2002, antes de os Estados Unidos invadirem o Iraque, eles assinaram um acordo com o Catar. Permite o estabelecimento da base aérea Al-Udeid, que se tornará a sede central de Washington. Com 10.000 soldados, que administra todas as operações militares no Oriente Médio. Como resultado, o Catar tem um escudo extra de proteção e está completamente livre da influência saudita. Eles são livres para dizer o que acham certo. E não respeite nenhum adversário da região. Em um programa público, o canal de mídia Carta colocou Mohsen Al-Awagi no ar. Ele é um político de oposição da Arábia Saudita, frequentemente crítico do governo real e da política externa. Indignado, Riad retirou seu embaixador no país por 6 anos, em protesto. No entanto, após a retomada das relações, o Catar ainda se recusou a aprender com sua experiência. Eles seguiram seu próprio caminho, indo contra os interesses dos países árabes. As tensões aumentaram em 2017,
quando o rei Tamim Ahmad Al-Thani fez um comentário que causou indignação. Ele considera o Irã uma potência muçulmana e descreve as relações com Israel como boas. Isso irritou o líder saudita e seus aliados. O Catar ainda está no GCC e não é aceitável elogiar dois inimigos da organização. Embora mais tarde, o canal de mídia Al Jazeera esclareceu que eles foram atacados por hackers. Mas ninguém acredita. Enquanto seus aliados ainda estão zangados, o Catar colocou mais lenha na fogueira. Alguns dias depois, seu monarca ligou para o presidente do Irã, para parabenizá-lo por sua reeleição. Ao mesmo tempo, os dois lados se comprometeram a aprofundar ainda mais a cooperação. Combinado com as frustrações anteriores, 5 países, incluindo Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Jordânia e Egito, cortaram relações diplomáticas com o Catar. Mais tarde, vários países pequenos, como Maldivas, Mauritânia, Senegal, Djibouti e Comores, também aderiram. Juntos, eles implementaram um bloqueio abrangente do Catar. Isso inclui fechar fronteiras, proibir o uso do espaço aéreo e das rotas marítimas e ordenar que os cidadãos do Catar deixem o país. Até os camelôs pastando na Arábia Saudita foram mandados para casa. Cerca de 40% do fornecimento de alimentos através de Riad foi cortado. Tudo isso causa uma crise econômica e social para o Catar. Os países árabes emitiram um ultimato, incluindo 13 condições, exigindo que Doha concorde em 10 dias. Estes incluem o fechamento do canal de mídia Al Jazeera, a cessação das comunicações com a Irmandade Muçulmana, o rompimento da cooperação militar com o Irã e a remoção da base turca no território. Em resposta ao ultimato, o Catar tem uma solução rica em estilo. Eles imediatamente contataram o Irã e a Turquia para encontrar fornecedores de alimentos e bens alternativos. Isso é muito fácil, porque eles têm o dinheiro. Quanto aos investidores em pânico, retirando dinheiro do país, fazendo com que o capital flua para o exterior, Carter injetou quase 40 bilhões de dólares no sistema financeiro, para sustentar a economia. Isso também não é um problema. Porque possuem um fundo de poupança de exportação de recursos, no valor de até 450 bilhões de dólares. Embora também tenha enfrentado algumas dificuldades no início do bloqueio, o Catar estava determinado a não cumprir nenhuma das condições dos países árabes. Eles até permitiram que a Turquia expandisse uma base e enviasse tropas para o território. Ao mesmo tempo, aumentar a cooperação com o Irã. Por fim, após quase 4 anos de bloqueio, os países árabes retomaram as relações normais com o Catar, em 2021. O motivo é que os Estados Unidos mediaram. Eles pensam, quanto mais coercitivo, mais próximo o Catar estará do Irã. É melhor que os dois lados cedam um ao outro e vivam, para evitar causar instabilidade na região. Assim, atualmente, o Catar é aliado do GCC e dos Estados Unidos e tem relações estreitas com a Turquia e o Irã. É verdade que a casa tem muito dinheiro, então a forma de jogar também é diferente. O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Uai, seu app de vídeos curtos.